Um homem rico, muito rico. Famoso, poderoso, influente. O milionário foi denunciado por levar meninas para as casas de luxo dele e manter relações sexuais com elas. Algumas tinham 14 anos. Dezenas de mulheres acusaram o bilionário de forçá-las a realizar serviços sexuais para ele e seus convidados em uma ilha particular no Caribe ou em casas que ele tinha em Nova York, na Flórida e no Novo México. Jeffrey Epstein foi encontrado morto 39 dias após ser preso pela segunda vez em 2019. As primeiras acusações contra ele surgiram no início dos anos 2000. Em 2005, ele foi alvo de uma investigação para apurar abusos sexuais. Segundo a denúncia, entre 2002 e 2005, Epstein pagava para que meninas fossem até as suas casas de luxo para participarem de atos sexuais. Ele também mandava que essas meninas recrutassem outras menores. Segundo o governo americano, mais de 250 meninas menores de idade foram abusadas por ele. Epstein sempre negou as acusações contra ele. Ele dizia que as relações eram consensuais e que achava que as meninas tinham mais de 18 anos. Festas exorbitantes, chamativas, jantares suntuosos, a maioria entre Nova York, onde Epstein tinha uma casa em Upper East Side, e Palm Beach, endereço do resort de Donald Trump chamado Mar-a-Lago. Nas festas produzidas pelo magnata estavam celebridades e também políticos, como o ex-presidente Bill Clinton e Donald Trump. Trump e Epstein tinham muito em comum. Ambos enriqueceram em Nova York e tinham uma reputação de homens exibicionistas. Frequentavam as casas um do outro, eram vistos juntos frequentemente em recepções e festas e trocavam elogios públicos. Em 2002, Trump disse à revista New York que conhecia Epstein há 15 anos e que ele era muito divertido. Epstein foi muito amigo de Trump até 2005, quando foi preso pela primeira vez por tráfico sexual de meninas menores de idade. A morte de Epstein abriu portas para diferentes teorias da conspiração e levantou mais dúvidas do que respostas. Epstein foi encontrado morto na cela, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual. Segundo as autoridades, ele se matou. Parte dos arquivos das investigações que envolvem seu nome estão sob sigilo até hoje. E em junho, chegaram a virar ameaças quando Elon Musk deixou o governo trocando farpas públicas com o presidente americano. Musk desenterrou uma suposta ligação de Trump com os arquivos do magnata Jeffrey Epstein. Documentos cujo próprio Trump um dia prometeu divulgar, mas mudou de ideia. Em campanha, Trump prometeu tornar público esse arquivo, mas recentemente mudou o discurso e disse que a oposição democrata inventou a existência desses documentos. A chefe do Departamento de Justiça de Trump, Pam Bondi, chegou a afirmar que tinha em mãos uma lista com os nomes dos clientes de Epstein. Este mês ela voltou atrás e disse que esse documento não existe. O presidente da Câmara, Mike Johnson, aliado de Trump, é a favor da divulgação. O caso Epstein está dividindo até mesmo a base eleitoral de Trump, os integrantes do movimento MAGA, Make America Great Again, Faça a América Grande de novo. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Jeffrey Epstein, a sombra sobre Trump e o racha no MAGA. Quem era o bilionário acusado de crimes sexuais e pedofilia e como as investigações arquivadas após a sua morte pressionam o presidente dos Estados Unidos. Eu converso com Candice Carvalho, correspondente da TV Globo em Nova York, e com Marcelo Lins, comentarista e apresentador do Globo News Internacional. Quinta-feira, 24 de julho. Candice, a gente tinha um roteiro já desenhado para você, mas acabamos que fomos atropelados pelos fatos depois de uma notícia do jornal The Wall Street Journal na tarde de quarta-feira, que é quando a gente está gravando. Conta pra gente o que revelou o jornal. Acabou de sair que, em maio, autoridades do Departamento de Justiça, numa reunião com Donald Trump, informaram que o nome dele aparecia inúmeras vezes, não uma vez, nem duas vezes, mas inúmeras vezes nos arquivos do caso Jeffrey Epstein. E mais, que muitos outros nomes de figuras públicas também apareciam nesses arquivos. Além disso, o Departamento de Justiça informou Trump que não pretendia divulgar
esses documentos e nem outros documentos, porque o material incluía pornografia infantil e dados pessoais de vítimas. E daí Trump disse que teria respondido, né, segundo o Wall Street Journal, que concordava em seguir a decisão do departamento. Importante dizer que ser citado nos arquivos não significa que Trump estava envolvido nos crimes cometidos por Jeffrey Epstein, mas certamente não é uma boa sinalização, não pega bem para Donald Trump e certamente vai aumentar agora a pressão, uma pressão que já está imensa, por sinal, que a Casa Branca está sofrendo para que, e a justiça americana, para que os arquivos do caso Jeffrey Epstein sejam liberados, que o público tenha acesso a esses arquivos. O governo Trump demitiu, sem explicações, a promotora federal que era responsável pela investigação de um dos maiores casos envolvendo pedofilia e tráfico de menores. Maureen Comey foi informada do seu desligamento através de uma carta que cita o artigo 2 da Constituição, que descreve os poderes do presidente. A promotora trabalhou no caso do milionário Jeffrey Epstein. Em um desdobramento dessa história, ele decidiu excluir repórteres do jornal The Wall Street Journal da cobertura da sua próxima viagem de estado. A medida é retaliação, porque o jornal publicou uma reportagem sobre a relação entre Trump e o pedófilo Jeffrey Epstein. O artigo detalha uma carta de aniversário que Trump teria enviado a Epstein com um desenho obsceno de uma mulher nua. Trump processou o jornal por difamação e pede uma indenização que pode chegar a 20 bilhões de dólares. E uma outra coisa saiu hoje também, que foi, Natuza, um juiz federal negou um pedido de Trump de liberar transcrições do grande júri. Mas qual é o contexto disso? As transcrições do grande júri, do júri, na verdade, né, do caso Epstein, elas não trariam informações muito reveladoras sobre o caso. Foi algo que Trump fez justamente para acalmar parte da população americana que está pressionando, parte dos parlamentares que estão pressionando para que esses arquivos sejam liberados. Então, é como se o Trump tivesse falado assim, ok, então vou pedir aqui para a justiça liberar parte dos arquivos para vocês ficarem mais calmos, só que o asterisco nesse contrato, nessa situação, é que os documentos os quais o Trump estava pedindo para serem liberados, eles provavelmente não trariam nenhuma revelação enorme, e agora a justiça também negou que esses documentos venham a público. Ainda no início do ano, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse em entrevista que uma lista de clientes estava na mesa dela para ser revisada. Só que essa lista nunca foi divulgada. Mais recentemente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos mudou de versão e divulgou um comunicado dizendo que não existe nenhuma lista de clientes nos documentos de investigação do caso Epstein. E agora, o próprio presidente Trump diz que a lista que ele prometeu revelar é uma farsa. Isso irritou a base de apoiadores do presidente, que passou a criticá-lo e também fazer críticas ao FBI. Tanto opositores de Trump quanto, e aí é mais importante a gente destacar isso, apoiadores de Donald Trump, inclusive integrantes do movimento MAGA, né, o movimento radical de direita de Donald Trump, Torne a América Grande novamente, é que existe uma lista, nos arquivos Epstein, existe uma lista de nomes muito poderosos que estariam envolvidos nos crimes cometidos por Jeffrey Epstein. Então, boa parte de toda essa história e dessa pressão que a Casa Branca está sofrendo, embora o Departamento de Justiça já tenha dito que não existe lista nenhuma, é para que sejam divulgados documentos que mostrem quais pessoas estavam envolvidas. Porque, veja bem, Natuza, é muito difícil, assim, para a opinião pública, né, para muitas pessoas, pensarem que Jeffrey Epstein era um dos homens mais bem relacionados dos Estados Unidos, relacionado com mega empresários, circulava nas elites, nas rodas sociais da elite de Nova York, políticos poderosos, inclusive ex-presidentes americanos. Boa parte das festas que ele promovia, essas pessoas estavam presentes, incluindo Donald Trump. Então, como que ninguém está envolvido, nenhuma dessas pessoas estaria envolvida nos crimes que Epstein cometeu. Então, as pessoas acham que é muito difícil que não haja nomes de pessoas poderosas envolvidas e por isso que existe uma pressão para que uma suposta lista de nomes seja revelada. Entendi. Agora eu quero voltar um pouquinho no tempo contigo, Candice. O Jeffrey Epstein foi preso em 2008 depois de condenado por uma única acusação. E a acusação era solicitação de prostituição. E, nesse caso, ele faz um acordo e
acaba cumprindo 13 meses em regime semiaberto. Aí, em 2019, ele volta a ser preso, só que dessa vez preventivamente, e ficou em regime fechado. Relembra pra gente o que aconteceu para ele ser preso novamente tantos anos depois. Entre 2008 e 2019, muita coisa mudou, Natuza, nesse contexto. Na época, quando ele foi preso em 2008, o caso teve uma repercussão, mas não foi uma enorme repercussão como em 2019. O que aconteceu nesse período? O acordo polêmico que a justiça americana fez com Epstein em 2008, isso veio à tona. Que acordo foi esse? Foi basicamente... Não houve a abertura de um processo criminal contra Jeffrey Epstein, e em troca disso, né, porque ele aceitou cumprir certas condições e se declarou culpado. Com isso, ele pôde servir, inclusive, em regime semiaberto e tal. Esse acordo veio à tona depois, que as pessoas não sabiam, e consideraram que ele foi beneficiado pela justiça naquele momento. Uma outra coisa que estava acontecendo era o auge do movimento Me Too, aquele movimento que surgiu com mulheres que decidiram vir a público denunciar seus abusadores, e isso fez com que, inclusive, vários homens poderosos e tal respondessem processos por abuso sexual, enfim, crimes sexuais. O caso Epstein veio à tona novamente durante o movimento Me Too, então ele ganhou força no sentido de uma cobrança da opinião pública em relação às ações de Epstein. Mais vítimas também vieram a público para denunciar, então a gente tinha também novas denúncias que indicavam que o buraco era mais embaixo, indicavam que ele operava uma rede de tráfico sexual de menores e também pedofilia, inclusive com a ex-namorada cúmplice naquela época, ajudando, trabalhando para que essa rede funcionasse, enfim. E a gota d'água foi uma reportagem do jornal Miami Herald, em 2018, que trouxe todos esses detalhes à tona. E aí, por conta disso tudo, a opinião pública, os fatos revelados pelo Miami Herald, inclusive a questão do acordo que ele fez com a justiça lá em 2008, a promotoria de Nova York reabriu o caso e ele foi preso preventivamente em 2019. Ele estava aguardando julgamento na prisão. Então, esse caso de 2008, ele é resultado de diversas denúncias que foram feitas para a polícia de Palm Beach, na Flórida, dando conta de abusos sexuais contra menores de idade. E aí chega em 2008 e ele faz o acordo, certo? Certo, a acusação específica foi solicitação de prostituição. Ele alegou na época que ele achava que as meninas tinham mais do que 18 anos. E é justamente em 2019 que o caso chega à Casa Branca. Como é que se deu isso? Explica pra gente. O secretário de Trabalho de Trump, Natuza, se chamava Alexander Acosta. E ele era justamente o procurador federal de Miami que negociou aquele acordo com Jeffrey Epstein lá em 2008. E isso veio à tona só mais tarde, quando ele já era, né, secretário do Trabalho do governo Trump, e aí começou uma pressão enorme para que ele renunciasse ao cargo. Então, assim, ele alegou, na época, que estava saindo do governo por uma decisão própria, inclusive Donald Trump chegou a sair em defesa dele, porém, a saída dele foi vista como uma medida para proteger a Casa Branca, para proteger o governo, né, na verdade, para proteger especialmente Donald Trump, porque, de novo, né, a pressão pública começou a aumentar em relação ao caso Epstein. O caso Epstein já estava, de novo, nos holofotes aqui nos Estados Unidos por conta do julgamento, da prisão dele também em 2019, e aí vem à tona, né, aquele acordo lá de 2008 que beneficiou Jeffrey Epstein, e quem fez esse acordo? Justamente o secretário de Trabalho de Donald Trump. Então, nesse contexto, ele renuncia como uma maneira de assim, ó, a gente vai entregar aqui uma pessoa para vocês, como se fosse assim, a gente está tomando uma providência em relação a isso, e de alguma maneira aquilo deixava, colocou um escudo, né, na frente de Donald Trump, porque todo mundo sabe que Trump ele tinha ligações com Jeffrey Epstein. Não é que os dois eram desconhecidos.
Trump, de fato, está nos arquivos de Epstein, mas não como acusado. Tendo sido amigo pessoal de Epstein, acabou mencionado em diferentes documentos do caso. No ano passado, uma ex-modelo disse que tinha sido apalpada por Trump na frente de Epstein, isso na década de 90. O curioso dessa história, Candice, é que quando Trump se lança candidato pela segunda vez, ele faz uma promessa que agora ele não está dando conta de cumprir. Que promessa foi essa em relação ao caso? Pois é, foi como o feitiço virar contra o feiticeiro, porque ele prometeu liberar os arquivos do caso Epstein. Na campanha eleitoral do ano passado, Trump prometeu revelar uma lista de envolvidos nesse escândalo sexual. Em fevereiro deste ano, alguns documentos até chegaram a ser publicados pelo governo. Em um desses documentos, o nome de Trump aparece junto com o de outras pessoas em registros de voos ligados a Epstein. É de conhecimento público que eles foram amigos nos anos 90, mas Trump não é investigado nesse caso. Só que quando ele é presidente, quando ele se torna presidente, isso muda um pouco, porque na verdade o Trump ele não fez aquilo que ele prometeu. E aí ele começou a ser pressionado para fazer isso, começou a ser cobrado. E a procuradora-geral americana, a chefe do Departamento de Justiça, Pam Bondi, ela chegou a dizer: olha, vocês não se preocupem porque eu estou com essa lista de nomes em cima da minha mesa, a gente está trabalhando nos trâmites para essa lista ser divulgada, e isso nunca aconteceu. Aí Trump começou a ser pressionado também por parlamentares que estavam pedindo transparência em relação à investigação. E o que ele faz? Ele muda o discurso. Ele começa a dizer: olha, eu não sei por que vocês estão preocupados com um cara que já morreu lá em 2019. Só lembrando aqui que o Epstein ele foi encontrado morto na prisão em 2019, antes dele ir a julgamento. Se você puder relembrar esse fato, porque as condições, as causas da morte permanecem misteriosas, né? Ele foi encontrado enforcado na prisão e, recentemente, há pouquíssimas semanas, o Departamento de Justiça americano concluiu que foi morte por suicídio. Mas existem várias teorias da conspiração que acham que ele foi assassinado na prisão, como queima de arquivo, etc. O Trump ele inverteu, então, né, o discurso. Ele passou a dizer que são os democratas que, na verdade, estão inventando essa teoria essa teoria da conspiração de lista com nomes de homens poderosos, que nada disso existe. O Departamento de Justiça ele chegou a dizer que, de fato, recentemente, essa lista não existia, mas as pessoas não acreditaram. E agora Trump, então, ele tenta inverter esse discurso, responsabilizando os democratas, como, assim, colocando dentro do contexto de que isso seria uma teoria da conspiração por parte dos democratas para prejudicarem Donald Trump. Candice Carvalho, uma honra receber você aqui. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente. A honra é toda minha, Natuz. Eu que agradeço. Contem comigo. Um grande beijo. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Marcelo Lins. Lins, a Candice fez um apanhado geral do caso Epstein e com você eu quero entender as repercussões políticas para o presidente dos Estados Unidos. Por que ele está sendo cobrado neste momento por algo que já passou há tanto tempo? Vamos lembrar, a Candice falou bem dos fatos que já aconteceram, mas eu vou ainda lá atrás retomar alguns desses fatos para lembrar que essa teoria de que haveria nas elites americanas política, econômica, intelectual, uma rede de tráfico de menores, de pedofilia, de exploração sexual, que envolveria setores da política também, com os democratas participando, ela vem lá de trás. Na primeira campanha, para a primeira eleição do Trump, a gente vai lembrar que Hillary Clinton foi envolvida nessa teoria da conspiração que entrava naquelas ideias daquele movimento QAnon, vocês vão lembrar. Tudo se falava que havia uma rede de pizzarias onde no subsolo, inclusive, seriam escondidas crianças traficadas para serem usadas como escravas sexuais. Isso ficou um pouco de lado depois que o Trump não conseguiu se reeleger, mas naquele momento já ajudou a inflamar sua base. Passado o governo Biden,
Na campanha para essa nova eleição, Trump prometia, e alguns de seus principais aliados também, prometiam revelar tudo sobre essa rede de exploração sexual. Tudo, porque haveria gente dos mais altos escalões envolvidos e muitos democratas também. No entanto, depois de alcançar essa nova vitória e voltar à Casa Branca, Trump desistiu aparentemente de divulgar tudo. Começou a dizer que isso não era muito importante. Isso rachou a base do MAGA, o Make America Great Again, o movimento que ele lidera dentro dessa extrema-direita ultranacionalista dos Estados Unidos. E muita gente viu nisso, quem sabe, mais uma manobra. Será que os envolvidos são tão poderosos que estão conseguindo mexer até mesmo com o que está acontecendo? Fato é que, do que se sabe até agora, saíram poucas informações claras sobre o envolvimento dessa tal elite e de gente posicionada muito alto no escalão dos diversos setores da sociedade americana com essa suposta rede. O que ficou claro é que Jeffrey Epstein, ele era ali um ator importante numa rede de exploração sexual de menores, e aí falou-se na suspeita de que ele teria ligações com um esquema de chantagem que envolveria os serviços de informação dos Estados Unidos e até mesmo de Israel. E Trump tem tentado jogar isso para debaixo do tapete. É verdade que ele se afastou do Epstein, mas a coisa ainda está tão nebulosa que o presidente da Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, antecipou o recesso do Congresso para não ter que votar uma medida que forçaria o governo a liberar todas as informações sobre esse caso. 11 deputados do Partido Republicano se aliaram aos democratas. Ou seja, a resolução pedindo a publicação de tudo que o governo tem sobre o caso Epstein ia ser aprovada, o que Trump não quer. A Câmara só volta agora em setembro. Antes do anúncio do recesso, a Câmara tinha aprovado a intimação da ex-namorada e cúmplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, que está presa, condenada a 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores. Ou seja, ao contrário do que Trump inicialmente queria, o caso está sendo reaberto. A coisa anda tão nebulosa que hoje em dia os assessores de Trump também tentam minimizar, e que o próprio Trump diz que isso é coisa dos democratas ou de alguns malucos republicanos. Isso, o efeito maior, é um aparente racha naqueles que acreditavam na teoria da conspiração de um lado e aqueles que acreditam mais ainda na ordem unida defendida por Donald Trump do outro, isso dentro do Partido Republicano e, além dele, dentro do movimento MAGA. Pois é, vou pegar esse gancho do movimento MAGA. Nos últimos dias a gente está observando uma escalada da crise, parte desse movimento de certa forma desiludida com Trump, que, como você disse, havia prometido liberar esses arquivos. E aí começam a aparecer fotos e mais fotos nas redes sociais de Trump com Epstein. Eu queria entender, Lins, com você, qual é a influência do movimento MAGA sobre Donald Trump e por que o fantasma de Epstein está assombrando essa relação entre o presidente dos Estados Unidos e esse movimento que o sustenta politicamente. Eu acho que a gente tem dois pontos importantes. O movimento MAGA, por um lado, ele alimenta e fortalece a base de apoio a Donald Trump dentro dos Estados Unidos, um país hoje ainda profundamente dividido, mas onde ele aparenta ter ali o controle sobre uma parcela nada irrelevante do eleitorado, e nessa parcela você tem um pedaço bastante grande que é de gente que compartilha dessas ideias do MAGA, que tem a ver com colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, não importa o preço a se pagar por isso. Por exemplo, promovendo uma reindustrialização do país, revertendo o curso da história das últimas muitas décadas. Ou levando adiante brigas de costume que pareciam já ter sido superadas, como, por exemplo, o respeito às minorias, à diversidade, à inclusão. Trazendo isso tudo de volta, porque isso tudo faria parte de uma agenda globalista de quem tenta fazer um governo global que supere os governos nacionais. É desse jeito e com esse tipo de teoria que o MAGA se sustenta e ajuda a sustentar Donald Trump. Mas a gente tem também a posição pessoal do presidente dos Estados Unidos. A gente sabe que ele tem um histórico de relações para lá de conflituosas com mulheres,
já foi processado mais de uma vez, já perdeu processos, já foi obrigado a fazer acordos que envolviam somas vultosas para que processos não fossem levados adiante, e agora reaparecem essas histórias com Epstein, um notório abusador de menores, alguém que morreu na prisão, que se suicidou para todos os efeitos, mas até as circunstâncias desse suicídio são nebulosas, com o apagamento de 3 minutos das imagens das câmeras que deveriam vigiar a cela onde estava o Epstein, com o cochilo de 2 guardas que deveriam estar vigiando ele 24 horas também, e agora com a divulgação de novas imagens, depoimentos de vítimas dessa rede de exploração sexual de menores que podem envolver Donald Trump. Então tem a questão pessoal dele, Trump, que enfrenta um momento complexo das suas relações políticas por conta do tarifaço, por conta das guerras que apoia ou apoiou. Então não seria bom para Trump, nesse momento, estar fragilizado. É o que a gente depreende das próprias atitudes dele nos últimos dias, tentando abafar o caso em bom português. Mas Trump achou um jeito de mudar o assunto para abafar esse escândalo. E hoje partiu para cima do ex-presidente Barack Obama, que ele acusou de traição. É que saiu um relatório acusando Obama de conspirar para que Trump perdesse a eleição de 2016. Mas não apresentou nenhuma prova. É mais uma tentativa de Trump de ofuscar as manchetes sobre o caso Epstein. E dá para dizer que hoje, morto Epstein, é mais poderoso do que era quando estava vivo? Tem algum exagero nessa avaliação? E que tipo de dano ele ainda pode causar a Trump, apesar de ter morrido há tanto tempo? Eu acho que ele se tornou, morto, um incômodo gigantesco. Porque, por mais que não dê para a gente afirmar que ele não se suicidou, que houve uma grande trama, são tantas as lacunas a serem preenchidas nessa história que muitas outras teorias da conspiração começam a ser construídas, né? E aí o poder dele acaba sendo talvez maior nesse momento, como você disse, do que a época que ele era vivo e que fez aquela carreira fulgurante de um professor de matemática sem diploma universitário a um negociador de Wall Street, virando um milionário com uma ilha no Caribe, uma casa, uma mansão em Palm Beach e frequentando as mais altas rodas. Nesse momento, o fantasma de Epstein parece ser maior do que o homem Jeffrey Epstein jamais foi em vida. Marcelo Lins, é sempre um prazer enorme ouvir você aqui no assunto. Muito obrigada, meu amigo. Eu que agradeço, Natuza, sempre às ordens. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.